Amém? A graça e a paz vos seja multiplicada em nome de Jesus. Podeis assentar, meu querido, minha querida. Muito feliz, um prazer muito grande poder estar convosco nesta noite para celebrarmos o nosso Deus. Irmãos, na verdade, 504 anos já se passaram do dia que se comemora o dia da Reforma Protestante. Irmãos, é um marco muito importante para a igreja, porque grandes coisas fez o Senhor pela igreja. Foi preciso que o Senhor fizesse acontecer algo muito grande. Foi preciso que Deus usasse homens, não somente Martim Lutero, mas muitos outros que vieram antes dele e também depois dele. Irmãos, eu não quero hoje me ater na história da época somente, que foi grandiosa, mas os irmãos que vieram antes de mim, né? E tem aquela ideia aí de quem vai na frente bebe água limpa. Não, mas os irmãos prepararam muito bem o terreno para que nós caminhássemos, para que nós semeássemos neste terreno. Mas eu quero hoje tomar alguns textos da Bíblia, desde o Antigo Testamento, que houve e coube a mim, nesse último dia aí, no dia 31, justamente o dia do aniversário, eu pudesse falar da glória de Deus. E eu quero tomar alguns versículos da palavra de Deus e alguns textos da Bíblia, para que nós pudéssemos falar um pouquinho. Irmãos, um dos textos que eu quero ler é Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, onde está registrado o texto da loucura de Nabucodonosor, quando ele vai se gloriar da grande Babilônia que ele tinha construído com a força do seu braço. Irmãos, ele vai ali tentar receber uma glória que não era dele, porque ao Senhor é dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E quando ele vai se gloriar nisso aí, capítulo 4, versículo 31, diz assim: falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E, irmãos, e todos que conhecem a história, a Bíblia, sabem que foi grande a ruína daquele rei naqueles dias. Irmãos, o rei, ele queria se gloriar, ele queria receber a glória de Deus para ele. E ele fala, olha, não é esta a grande Babilônia que eu construí? Irmãos, realmente
A coisa ali era maravilhosa. Ali tinha coisas tremendas. Tinha jardim suspenso, tinha um rio que entrava dentro da cidade, circulava por dentro da cidade. Tinha coisas maravilhosas. Mas o poder era de Deus, irmãos. Era Deus que tinha dado o poder e Ele puxa para si essa glória. E Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. E isso aqui fica muito nítido, que ele vai ser levado como louco para... Saiu fora, tirou dele o reino, e ele vai comer capim lá até reconhecer. Depois é reconstituído. Irmãos, mais à frente no capítulo 5, eu quero que os irmãos leiam comigo aí, um versículo ou 2 ou 3, de quando o rei, que esse aí era mais ou menos, a história, uns dizem que era filho, outros dizem que era neto, e tem pessoas que acham até que ele era bisneto. Bisneto eu creio que ele não era, mas até o neto eu concordo. O rei Belsazzar, ele faz uma festa e convida 1000 dos seus grandes para fazer essa festa com ele, para festejar com ele, e bebe na presença dos 1000. Até aí está tudo bem, irmão. Fazer festa, beber uns golos, ficar alegre, porque ele tinha dinheiro para fazer a festa, ele tinha poder para isto, para fazer a festa. Mas o que aconteceu é que ele se engrandeceu e manda trazer os vasos que o seu, aqui fala do pai, mas pode ser o avô, diz assim: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. E para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e de prata que foram tirados do templo da casa do Senhor, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvor a deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceu uns dedos de mão de homem que escrevia defronte o candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos e as escrituras, e mudou o semblante do rei. Irmãos, a coisa é muito séria. Bebeu vinho, irmãos, não tinha problema. Ele bebeu e se alegrou na presença dos 1000. Era uma festa, estavam alegres. Mas o que não podia, irmãos, era beber nos utensílios que veio de Jerusalém, da casa de Deus. E o mais terrível ainda é glorificar o nome de um Deus estranho, que não era o verdadeiro Deus, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração.
Irmãos, Deus, ele não divide a glória com ninguém. Somente a Deus a glória. É uma dos pilares. E quão importante é esse pilar, é nós entender a nossa posição, que por maior que seja, por mais rico, por mais poderoso nessa terra, nós devemos a Deus o louvor. A Ele é dado o louvor, porque Ele é digno, Ele é que é merecedor de ser adorado. Adoração somente a Deus, prostrar-se somente diante de um Deus verdadeiro, de um Deus único, de um Deus que é poderoso e que pode todas as coisas. Irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, parece que por volta do versículo 28, 29, a seguir, tem uma passagem de Herodes, um rei poderoso na época de Jesus, poderoso na época de João, de Pedro, de Paulo, de outros. E ele entra por um caminho de receber uma adoração, de ser glorificado e não dar glória a Deus. E o povo glorificava ele, dizendo: olha, esse homem não é um homem, ele é um Deus, porque ele fala como um Deus. Talvez ele tivesse uma eloquência para ministrar, para discursar, mas o povo glorificou e ele entendeu que ele verdadeiramente era algo desse nível. E diz a Bíblia que Deus mandou um anjo. Na mesma hora, veio um anjo, o feriu. E ele morreu na mesma hora, comido de bicho. Irmãos, já pensou, o homem está vivo, discursando, e os vermes começou a comer ele, e foi comendo ele vivo. Irmãos, com toda certeza o discurso dele parou. Talvez ele tentou consertar alguma coisa, não sei se ele teve tempo para isso. Mas o que se sabe é que ele caiu morto e os vermes o comeu ali naquele discurso. Irmãos, a honra e a glória pertence ao Senhor. Somente ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Quando o homem fica arrogante e orgulhoso, e a soberba enche o seu coração, Deus o abate. Deus é aquele que abate o soberbo, o arrogante, e dá graça aos humildes. O humilde, irmãos, por mais que ele seja agraciado, ele remete a glória para o Senhor. Ele sempre vai estar glorificando a Deus. Por mais que ele seja bem sucedido, por mais que ele enriqueça, por mais que ele cresça, por mais que ele venha a ter coisas, ele sabe que a honra é para o Senhor, a glória é para o Senhor. Uma das coisas que faz o homem ensoberbecer muito, irmão, é a religião. Quando ele começa a engrandecer muito em uma religião, ele começa a achar, ele começa a receber muito elogio, muita honraria. Os povos começam a achar que ele é como Deus. Não há como falar, irmãos, de reforma, sem falar da religião. A religião, quanto mais ela cresce, quanto mais ela é grande, quanto mais ela é poderosa na terra, maior é o perigo do camarada errar e errar muito feio, e cair muito feio.
Irmãos, a Bíblia, ela é tão atual para nós. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós podemos encontrar a glória de Deus. Podemos encontrar Jesus agindo, fazendo assim como ele fez lá no Antigo Testamento, como ele fez com Nabucodonosor, como ele fez com Beltesazar, ele pode fazer hoje com o Papa. Ele pode fazer hoje com o maior evangélico dessa terra, com o maior cristão, que se diz o maior cristão nessa terra hoje. Aquele que acha que ele é muito poderoso em obra, irmãos, poderoso é o Senhor que fez os céus e a terra. Nós não somos nada na presença de Deus, irmãos. Em um minuto, Deus pode nos fulminar, Deus pode mandar um verme nos comer, como fez com Herodes. Então, irmãos, o que nós precisamos, enquanto temos tempo, enquanto temos vida, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar as boas novas da salvação, que Ele nos tem dado o fôlego de vida, e glorificar esse nome que é soberano e sobre todos os nomes. Irmãos, foi assim com Nabucodonosor, foi assim com Beltesazar, foi assim com Herodes. Todos quantos se exaltaram, Deus o abateu. Os soberbos eles são abatidos, mas os humildes são exaltados. Quantos foram exaltados nessa terra? Estão hoje sendo lembrados na palavra de Deus, não como fracasso, mas como vitorioso, como aqueles que entendeu a palavra de Deus, entendeu qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus. Que nós possamos, irmãos, nesses dias que estamos lembrando da reforma protestante, podemos reformar o nosso pensamento, reformar o nosso coração, o nosso espírito abatido por causa da nossa arrogância e ser exaltado por Deus. Irmãos, coisa boa é quando nós somos exaltados pelo Senhor e não por nós mesmos, ou não por nosso amigo, por nosso colega, ou pelas pessoas que nos conhecem, mas por aquele que pode exaltar grandemente, que tem poder para isso, aquele que pode dar vida e tirar vida, aquele que pode salvar e também condenar. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem que, até hoje, a igreja o exalta por causa daquilo que ele fez para Deus, da grande obra de Deus que ele realizou na sua vida aqui, não tendo a sua vida por preciosa, mas levando a boa semente preciosa, andando, chorando, sofrendo. E todos os outros apóstolos, esses foram exaltados pelo Senhor, porque eles entenderam que importava obedecer a Deus e não os homens, que importava glorificar o nome do Senhor, ainda que o povo não queria, ainda que a religião não queria, ainda que os poderosos não queriam. E é assim que tem que ser com todo servo de Deus. A semente, irmãos, ela é preciosa, mas a semeadura, irmãos, ela é dura. A colheita é mais difícil ainda. Para nós colher uma alma para o Senhor, irmãos, mesmo sabendo que é o Senhor que salva, que é o Senhor que liberta, que é o Senhor que cura, que transforma, mas é difícil para nós, como seres humanos. Mas
agora aquela pessoa está caminhando, glória a Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos, eu fico lembrando, pensando, quantas pessoas que passaram por aqui estão longe, mas se estiver servindo a Deus, irmãos, é tudo para a glória dele mesmo, vai tudo para o mesmo lugar, vai morar na eternidade com o Senhor. Ah, mas a igreja está vazia. Irmãos, o nosso Deus, ele não está preocupado com a igreja cheia, mas ele está preocupado em encher a igreja com sua graça, com sua glória, com seu amor, com a força que vem do Senhor, porque a nossa força, irmão, vem do Senhor, a nossa esperança vem do Senhor, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós não podemos usurpar essa glória para nós, e como é difícil, irmãos, quando nós temos uma igreja lotada, para nós não falar que a glória é do Senhor. Ah, não, mas a igreja lá tem 20 mil membros, tem 30 mil membros, tem 50 mil membros, tem 100 mil membros. Irmão, a primeira coisa, tem pastores aí, quando a gente encontra com eles, a primeira pergunta: quantos membros tem na sua igreja? Quantos membros estão arrolados no livro do rol dos membros? Como se isso fosse uma glória para nós, a glória é para o Senhor. Irmão, só de eu ser salvo, o Senhor já tem que ser glorificado. Só de eu ter conseguido a ensinar meus filhos no caminho que deve andar, irmãos, a glória é do Senhor. Não é porque eu sou bom, porque bom é o Senhor. Talvez se os meus filhos olhassem muito para mim e não para a palavra que eu falei para eles, eles não estariam na presença de Deus. Mas como eles olharam para a palavra, eles estão caminhando na presença de Deus. Aquele que nós pregamos, irmãos, muitas vezes nós não temos como andar com eles a vida inteira, sempre eles vão embora, sempre eles vão para outro lugar, eles se mudam, muda de cidade, muda de endereço, muda de bairro, mas nós temos que glorificar o Senhor a cada dia, porque tudo é para a glória dele. Aquele que vai é para a glória do Senhor, aquele que fica é para a glória do Senhor, porque é o Senhor é que dá o crescimento, é o Senhor que opera tanto no agir quanto no afetuar. Não adianta eu fazer um mundo de coisas se o Senhor não estiver no negócio. Ah, mas eu estou ganhando alma para Jesus. Irmãos, Irmão, não adianta dar um testemunho mentiroso para falar que a coisa está muito boa, porque a coisa não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil. Andar na presença de Deus não é fácil. Pregar a palavra não é fácil. Manter o irmão não é fácil. Agradar as pessoas não é fácil. Principalmente quando se fala a verdade. Irmãos, para pegar mentira, irmãos, e enganar pessoas com coisinha ungida, com amuletos, que vai dar sorte, que vai transformar, que vai curar, que vai tirar o mal. Enganar, irmãos. O ser humano gosta de ser enganado. O ser humano não gosta de verdade, irmãos. E o que liberta é a verdade. O que salva é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Mas o homem muitas vezes entra por caminhos
que não são caminhos do Senhor, é caminho de morte. Mas o homem acha bom esse caminho, o caminho da exaltação e não o caminho da humilhação. Porque, irmãos, servir o Senhor, muitas vezes nós vamos ser humilhados, não vamos ser exaltados, não. E o homem muitas vezes gosta do tapinha nas costas, é da palavra que lisonjeia, que massageia o ego. Coisa boa, né, irmão? É quando a pessoa chega e fala: "Oh, você é demais, você é o cara, você orou e foi curado, você pôs a mão e a doença foi embora." Mas acreditar que Jesus faz, acreditar que é Deus e atribuir a Deus a honra, a glória, o louvor, a adoração, irmãos, isso é difícil, porque nós muitas vezes queremos usurpar para nós aquilo que é de Deus. Não queremos entregar aquilo que é de Deus, porque o que é de Deus é bom, e o que é nosso muitas vezes é ruim. Às vezes é palavras duras, palavra que machuca, palavras que confrontam o nosso pecado. Mas a parte de Deus é boa, é honra, é glória, é louvor, é adoração, é o Senhor é maravilhoso, o Senhor tudo que faz está certo, o Senhor não tem pecado, ainda que o Senhor mata comida de bicho, Ele não peca, ainda que Ele põe Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, para comer capim lá no mato por 3 anos, Ele não peca, ainda que Ele tira o reinado de Beltesazar, e mata ele, naquela mesma noite, irmão, na mesma noite da escritura, na parede, chamou Daniel, chamou os magos, não deu conta, chamou os sábios entendidos do reino, ninguém deu conta. A rainha fala: "Olha, tem um Daniel aí do tempo do seu pai, que ele tinha um espírito excelente, parece que ele tinha o espírito de Deus, chama o Daniel." Daniel vem, interpreta, irmãos, e não teve massagem no ego do Beltesazar, não. Ele falou: "Ô, rei, porque você sabia que Deus punia, e você foi arrogante, você foi soberbo, você fez o que não era reto." E a palavra é esta, a escritura é essa. Você foi pesado na balança e encontrado em falta, você pecou contra Deus, e o seu reino será tirado e você vai morrer, rei. Você vai morrer por isso, irmãos. E diz a Bíblia que na mesma noite, ele foi morto. E Deus faz isso, e Deus não peca, irmãos, porque Ele é bom, porque Ele é dono, porque Ele é glorioso, porque Ele é grandioso. Foi Ele que fez os céus e a terra, foi Ele que fez tudo. O que existe foi porque Ele fez. Então, irmãos, bem-aventurado foi Jó, que entendeu quando ele estava na pior situação. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele merece honra e glória, mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora que tudo não vai bem. Mas muitas vezes nós queremos é reclamar. Somos cristãos reclamões, que só sabemos reclamar de Deus. Mas Deus, mas por quê? Por quê? Irmãos, com Deus não tem porquê não. Ele faz o que Ele quer. E nós, como servos, temos que bater palma
e glorificar o nome do Senhor. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor. Irmão, Deus usou há 504 anos Martim Lutero. E nessa faixa aí de 500, depois dos 500 aí, continuou usando homens para reformar, para entender, para receber de Deus o Espírito Santo, para entender verdadeiramente as Escrituras. E que as Escrituras não foi feita para nos amassagear, para nos colocar em pedestais, mas para que nós entendêssemos que Deus é Senhor e que nós somos apenas servos e precisamos glorificar esse nome. Irmãos, o povo de Deus é isso. É um reino cujo rei é Deus e nós somos servos. E não tem mais lugar para rei lá. Tem muitas pessoas que falam, não, você vai reinar com Cristo, mas quem é o poderoso? É o Senhor. Ele é que manda e nós obedecemos. Lá no reino de Deus é assim. No reino de Deus, aqui na terra também é assim. Deus fala e nós ouvimos. E nós obedecemos. E nós aplicamos o nosso coração e pedimos o Espírito Santo para que Ele nos encha da Tua graça, nos dá entendimento para nós entender a obra de Deus. Um dia eu achei que um camarada era muito servo e cheguei perto dele e falei, ô meu amigo, me ensine a orar. Eu vejo você assim tão humilde, tão servo, e esse camarada verdadeiramente era servo. Ele falou, olha, uma oração que eu faço e eu gostaria que o irmão também fizesse. É o quê? Senhor, me dá entendimento de obra. Me faça entender a tua vontade. Essa é a oração do cristão, irmão. O cristão precisa fazer e aprender a fazer essa oração. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, entender a tua vontade. Me dá entendimento na tua obra. Só o Espírito de Deus pode fazer entender. Pode nos dar entendimento de justiça, de pecado, de juízo. Como é o juízo de Deus? Por que vem o juízo de Deus? É o Espírito Santo, irmãos. É a palavra de Deus. Então, o Senhor é que faz essas coisas. E nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos dê essa condição de servo. Porque ser servo, irmão, não é tão simples assim. Tem que ter humildade. Não pode ser arrogante, tem que tirar a arrogância do coração. Tem que tirar a soberba. Eu faço, e acontece. Não, irmão. Deus faz e acontece. Acontece porque Deus faz. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque Ele é Deus. E foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. E só isto para nós está bom. Ser ovelha do Senhor. É glorioso, é bom servir ao Senhor. Davi entendeu isso. É bom servir ao Senhor e apresentar Ele com cântico. Que bom, irmão, que você veio nesta noite para apresentar ao Senhor com cântico, com coração cheio de júbilo, cheio de alegria. Porque a alegria do ser humano é quando ele tem o Espírito Santo. Não é aquela alegria fajuta que o mundo oferece. O mundo oferece uma certa paz aí, dada com dinheiro, com posição social, mas a paz que Jesus dá é aquela que excede o nosso entendimento. Nós estamos, às vezes, meio ruinzinho de saúde, mas estamos alegres na presença de Deus. Não estamos comendo filé mignon com
com essa carne cara, mas estamos glorificando o nome do Senhor. Isto é que é felicidade. Comer pé de frango e dar glória a Deus. Ah, por quê? Ah, mas Deus não me deu o filé. Irmãos, se Ele der filé, Ele é Deus. Se Ele não der filé, Ele é Deus. Então, irmãos, o nome dEle tem que ser glorificado e exaltado, porque Ele é Deus. Ele merece. Ele é digno de receber. Então é por isso, é que nós temos que glorificar. Não é porque eu sou bom, eu glorifico a Deus. Não, é porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu ainda quero fazer uma oração junto com os irmãos. Deus, há 504 anos, irmãos, Ele revelou algo tremendo para esses reformadores. E Ele continua revelando. Ele continua dando graça, levantando homens. É só nós posicionarmos na presença de Deus, aplicar o nosso coração, aplicar a nossa vida a servir ao Senhor com alegria, que Ele vai continuar reformando a igreja para todo sempre. Sempre vai haver homem de Deus para pregar a palavra de Deus, para falar a verdade, ainda que não seja fácil, ainda que venha punições, dificuldades, mas o Senhor, Ele tem os seus. Ele sempre vai levantar alguém. Dia que Elias achou que só tinha ficado ele, Deus falou, não, eu ainda reservei 7.000 ainda. Era pouco, irmão. Se você for olhar, era pouco. Mas não era só Elias. Tinha mais 7.000 que Deus tinha reservado, que não tinha dobrado na frente de Moloque, de Baal e dos deuses estranhos. Não adorou. E Deus tem levantado homens de Deus nesses dias de hoje. Poderoso Deus, maravilhoso eterno Pai, nós queremos, Senhor, te adorar, Senhor, nesse dia 31 de outubro. Deus, porque o Senhor levantou há 504 anos homens como Lutero, para falar a verdade, para escrever sobre a verdade. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala, um Deus que levanta homens, mas é um Deus que abate também soberbos. E nós sabemos que o Senhor já abateu tantos, e ainda vai abater muitos outros, nações, reinos, que vão ser derribados, Senhor, por causa da arrogância do homem. Mas Deus, não deixa, Senhor, o nosso coração ensoberbecer, Senhor, para sair da Tua presença, para não glorificar o Teu santo e glorioso nome. Deus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Ensina-nos, ó Deus. Ó Deus, ilumina, Senhor, os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, para que nós possamos a cada dia reconhecer o Senhor como Deus e Deus como o Senhor das nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre a igreja, transformando vida, salvando vida e profetizando para os nossos dias. Ó Deus, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos falar. Deus, continua usando e abençoando o Teu povo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus.
o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, as consolações e as revelações do Espírito Santo do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.